Capítulo 11. Os dons vocais. Os dons manifestados pela vocalização são dons de línguas, de interpretação de línguas e de profecia. O dom de línguas. A lista de dons em 1 Coríntios 12 menciona línguas. A 1, é dado, variedade de línguas. V. 10. As línguas devem ser colocadas em duas categorias, como um sinal e como um dom. O falar em línguas que nós previamente discutimos, fato que ocorre quando alguém recebe o batismo do Espírito Santo, é chamado de língua de sinais, o que é uma prova exterior do enchimento do Espírito Santo. Para aqueles que leem a Bíblia sem preconceitos teológicos, está claro que todos os exemplos de línguas, relatados em Atos, indicam o sinal externo do batismo do Espírito Santo. As línguas mencionadas em 1 Coríntios 12 e 14 são em essência as mesmas relatadas em Atos, porém usadas com propósito diferente, portanto, são chamadas línguas como um dom. Qual a diferença? Quando falar em línguas é um sinal, as línguas cessam depois da iniciação do batismo do Espírito Santo. Para a pessoa continuar falando em línguas, ela deverá sempre receber as línguas como um dom, mas há muitos casos em que as pessoas recebem ao mesmo tempo as línguas como um dom e como um sinal. Falar em línguas como um dom significa que as línguas continuam para o benefício da vida de oração. Aqueles que têm recebido o falar em línguas deste modo podem falar em línguas toda vez que Deus dá este dom em abundância. Para complementar muitas vitórias de fé, podemos resumir algumas razões para a liberação desse dom. Possibilita uma profunda comunicação espiritual com Deus, pois o que fala em língua, não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Quando falamos em línguas, conversamos com Deus de maneira direta, espírito para espírito. Ao usar essa linguagem celestial, a porta se nos abre para uma experiência de profundas revelações de Deus. Traz progresso à vida de fé. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. A palavra edificar, em sua origem, significa colocar tijolos uns sobre os outros na construção de uma casa. A língua torna-se o instrumento pelo qual nossa própria casa de fé é construída. Ao lado do dom de interpretação de línguas, falar em línguas produz o mesmo efeito que a profecia, pelo que, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. 1 Coríntios 14, 13. Mediante o dom de interpretação, a mensagem em línguas é compreendida e falada na língua nativa de alguém, para que as pessoas que ouvem sejam edificadas. Através dessa interpretação sobrenatural, eles compreendem que o Deus vivo está com eles e desse modo se fortalecem. Este dom é uma porta para tornar uma oração mais profunda e do mesmo modo, o louvor, que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Há ocasiões em que somos movidos pela emoção ou nos sentimos embaraçados para orar. Em tais situações, orar e louvar ao Senhor em línguas pode alcançar muito além do nosso vocabulário. Pode tocar o trono de Deus com uma descrição mais exata da necessidade que sentimos, ou com o louvor que queremos expressar, mas somos incapazes de exteriorizar. Um sinal para os incrédulos. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. 1 Coríntios 14, 22. Quando a nova onda de teologia proclamava Deus está morto, o milagre dos dons vocalizados, entre eles o falar em línguas pelo Espírito Santo, chegaram como um juízo ou um desafio para aqueles hereges. Não é de admirar que a pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo e fala em línguas, tem fé fervorosa e vida de vitória. Resumindo estes pontos, 1 Coríntios 14 nos fala dos muitos benefícios do falar em línguas. Se nós usarmos o dom de línguas de modo correto na igreja, esse dom tornar-se-á como um rio de graça fluindo, de modo abundante.
para dentro dos corações de crentes cujas experiências com o Senhor têm cessado. O dom de interpretação de línguas. A outro é dada interpretação de línguas. 1 Coríntios 12:10. Ninguém pode entender uma mensagem dada em línguas até que o sentido seja revelado por Deus através do dom da interpretação de línguas. A Bíblia relata, pois o que fala em língua, não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Mais tarde Paulo diz, pelo que, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. 1 Coríntios 14:13. Interpretação de línguas é diferente de uma tradução comum. Tradução, na maioria das vezes, dá o sentido palavra por palavra de uma língua estrangeira, enquanto a interpretação deixa claro o sentido dessa mesma língua. Por exemplo, uma mensagem em línguas pode ser curta, enquanto sua interpretação é longa. Outras vezes a mensagem em línguas é longa, e a sua interpretação curta. Como a interpretação de línguas é um dom de Deus manifestado através do homem, não devemos considerá-la como sendo igual à Bíblia em autoridade. É necessário muito cuidado com a interpretação de línguas. Aí deve entrar o discernimento. A interpretação de línguas depende muito da condição de fé por parte do intérprete, da vida de oração e da profunda comunicação espiritual dele com Deus. Pode haver ocasiões em que os pensamentos pessoais do intérprete ou a interferência do diabo influam na interpretação. Como outro qualquer dom, o dom de interpretação de línguas é manifestado através do milagre da inspiração do Espírito Santo. Ninguém pode interpretar mensagens em línguas continuamente. Como faria se estivesse traduzindo uma língua estrangeira? Interpretação de línguas é possível só quando Deus permite a inspiração para isso. Tenho encontrado pessoas que falam línguas reunindo uma série de mensagens e interpretando-as, ufanando-se de poderem interpretar as mensagens dadas. Isto é falso e muito perigoso. Posso discutir melhor o processo de interpretação de línguas descrevendo minhas próprias experiências. Depois que recebi o dom de falar em línguas, de acordo com o ensinamento das Escrituras, comecei a orar com fervor pedindo o dom de interpretação. Um dia, em meu dormitório, depois de haver dirigido uma reunião matutina de oração, comecei a orar em línguas, de maneira reservada, e de repente o quarto todo pareceu mais cheio de luz. Quando abri os olhos o quarto estava escuro, mas quando fechei os olhos de novo, o quarto pareceu como que iluminado pelo sol. Então a interpretação de línguas começou a brotar de meus lábios. Tão grande foi minha alegria e regozijo que comecei a abusar do dom de interpretação nos dias que se seguiram, e com isso cometi muitos erros. Desde que me formei no colégio bíblico até agora, a interpretação de línguas tem se tornado um incomparável tesouro em minha experiência cristã. Como todas as demais coisas, este dom tem aumentado e se aperfeiçoado, através das experiências acumuladas, de tal modo que agora possuo discernimento considerável, pelo que sou grandemente grato a Deus. Pelas minhas experiências pessoais, assim como pelas dos conhecidos líderes cheios do Espírito Santo, posso concluir que o dom de interpretação de línguas pode ser manifestado de muitos modos. Primeiro, uma pessoa para interpretar uma mensagem dada em línguas às vezes o faz pela fé, através da ordem do Espírito Santo em seu coração, a qual se torna uma urgência repentina em seu espírito. Em tal caso, a ordem poderosa de Deus enche o coração junto com a graça abundante do Espírito Santo. Então, como Abraão, o qual de acordo com o chamado de Deus saiu de Ur da Caldeia sem saber para onde ir, a pessoa começa a falar pela fé, e como em um mistério Deus provê a habilidade de interpretar a mensagem. Segundo, quando alguém dá uma mensagem em línguas haverá ocasiões em que apenas o sentido geral da mensagem é revelado ao coração. Nesse caso todas as palavras da mensagem não são conhecidas.
Em tal situação, a pessoa que recebeu a interpretação pelo Espírito Santo a explica com seu próprio entendimento e suas palavras. Terceiro, quando alguém fala em línguas, às vezes só parte da mensagem é revelada. Se esta parte for verbalizada, a parte restante é então revelada, como um novelo de linha que se desenrola. Enquanto continuamos, a interpretação vai se manifestando. Quarto, logo depois que uma mensagem em línguas é dada, a interpretação dela pode seguir-se imediatamente, através da mesma pessoa que falou, fluindo de forma livre, como seria na mensagem em línguas. Neste caso, a interpretação é dada apenas à boca. A pessoa não forma as palavras em sua mente, com a interpretação fluindo durante o tempo em que a inspiração do Espírito Santo durar. Por último, há um caso no qual a mensagem é falada numa língua estrangeira, e um dos presentes pode traduzi-la para a língua do lugar, a qual todos podem entender. Neste caso, a interpretação não é sobrenatural, ainda que raramente aconteça. Tenho ouvido muitos testemunhos de experiências como estas. O dom de profecia. A outro é dada profecia. 1 Coríntios 12:10. Quando dizemos profecia, entendemos de maneira literal como sendo a revelação da palavra de Deus sobre o futuro. Através dos Antigo e Novo Testamentos, Deus profetizava sobre o fim dos tempos, sobre o novo céu e a nova terra centralizada ao redor do povo de Israel. Todas estas profecias escritas na Bíblia são a palavra de Deus enviada a nós, através do relato fiel dos profetas que escreveram pela inspiração do Espírito Santo. Notemos o que o apóstolo Pedro escreveu, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Por sua especial providência, Deus cuidou que as profecias e escritos bíblicos fossem registrados sem falha até que o cânon, os livros da Bíblia oficialmente aceitos como genuínos, fosse estabelecido. Devido à Bíblia estar já completa, o dom de profecia dado pelo Espírito Santo é diferente das profecias bíblicas. O principal propósito da profecia, revelada sob a unção do Espírito Santo hoje, não é predizer eventos futuros, mas edificar, exortar e confortar crentes. A Bíblia ensina claro, mas o que profetiza, fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14:3. Concernente ao dom de profecia, quero dizer que este dom também pode relatar eventos futuros, mas, sem dúvida, a palavra de profecia resultante da manifestação deste dom não pode nunca ser considerada igual à palavra de Deus escrita, nem tampouco substituí-la. Embora a profecia seja dada por uma pessoa que tenha recebido esse dom, sua veracidade ou falsidade deve ser discernida e julgada pelos outros crentes. Paulo confirma isto em sua epístola aos Coríntios, e fala em 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 1 Coríntios 14:29. Repito que a profecia manifestada, hoje em dia, como dom do Espírito Santo, não deve ser aceita cegamente, mas recebida com discernimento. Isto está claro em Isaías 8:20, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a leva. Profecia, em nossa época, é confirmação de que os crentes podem aceitar as palavras e as lições bíblicas, receber salvação confirmando os ensinos da Bíblia, e aprofundar sua fé. O apóstolo Paulo escreveu concernente à profecia usada na igreja: mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. 1 Coríntios 14:24-25. Nesta passagem, de novo, o dom de profecia é descrito em termos de ministério, convencendo do pecado,
julgando uma vida errada ou manifestando os segredos do coração. Como resultado, as pessoas terão sua fé edificada, e a Igreja, o corpo de Jesus Cristo, crescerá. Devido às características da profecia, Paulo, entre todos os dons, enfatizou em especial este, dizendo: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. E portanto, irmãos, procurai, com zelo, profetizar, e não proibais o falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39. Profecia é o dom que ministros e pregadores do Evangelho de Jesus Cristo deveriam desejar. Quando a palavra é pregada por meio deste dom à congregação, o poder fortalecedor aparece, e o fruto do Evangelho pode ser colhido. Muitas pessoas, atualmente, usam mal este dom e às vezes o fazem até com certo abuso, tendo deixado os ensinos do Evangelho. Tais pessoas profetizam o destino, fortunas, como se fossem adivinhadoras ou cartomantes. Pessoas assim não receberam o verdadeiro dom do Espírito Santo, mas são possuídas por espíritos mentirosos, e têm se tornado profetas de espíritos malignos de adivinhação. Assim como todos os outros dons, o dom de profecia é dado para pregar o Evangelho de Cristo e edificar a Igreja. De modo algum ele é dado para satisfazer desejos pessoais ou como instrumento de superioridade. Aqueles que têm recebido este dom pela inspiração do Espírito Santo, devem usá-lo apenas para pregar o Evangelho e para salvar as almas perdidas. Capítulo 12. Os dons de poder.